Bom, meus amados, é muito bom estar com vocês aqui de novo. Nós vamos estar conversando hoje sobre mais uma das igrejas relatadas em Apocalipse. Na verdade, João recebe uma mensagem daquele que vive, né? O texto diz assim: sou aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para todo sempre, que obviamente nos remete a Jesus, né? Então ele escreve às igrejas, que na verdade eram igrejas daquela região ali próxima onde o evangelho havia chegado, basicamente Grécia, Turquia, aquelas regiões ali próximas, e hoje nós vamos falar sobre a igreja que ficava na cidade de Pérgamo. O texto diz assim: ao anjo da igreja de Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se. Senão, virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Bom, esse texto está em Apocalipse, capítulo 2, do verso 12 ao verso 17. Eu queria contextualizar um pouco a situação, né? A cidade de Pérgamo era uma cidade onde a idolatria era muito forte. Tanto que o texto diz que eles estavam na cidade aonde estava o trono de Satanás. Olhando isso, né, eu pensando nos dias de hoje, olhando os dias de hoje, fiquei pensando se a gente hoje conseguiria achar uma cidade, uma região dessa, porque parece que o Satanás está assentando-se em tudo quanto é lugar do mundo, e a idolatria, ela está se espalhando por todo o canto. É interessante notar que quando a gente fala de idolatria, nós evangélicos parece que sempre nos remetemos, né, nos direcionamos ao catolicismo, aos santos da Igreja Católica, ou a Umbanda, ao Candomblé, mas quando a gente olha para nós mesmos, a gente vai ver que na verdade nós também temos a nossa parte de idolatria. Nós, mesmo como crentes, muitas vezes idolatramos jogadores de futebol, outras vezes nos idolatramos artistas, algumas vezes idolatramos pastores. Ou seja, qualquer pessoa que se coloca numa posição de ser muito mais importante do que Deus, uma pessoa a quem a gente admira mais do que admira ao Senhor, talvez uma pessoa com quem a gente gaste muito tempo ouvindo e ouve todas as mensagens, todas as palavras dele, lê tudo que ele fala, mas não gasta o tempo lendo a palavra e ouvindo tudo que Deus nos fala. Essa pessoa, na verdade, nada mais é do que um Deus, entre aspas, né, um ídolo que a gente criou e colocou no lugar de Deus. Então a gente precisa entender que existe sim uma realidade idólatra, muitas vezes dentro da vida de cada um de nós, e que precisa ser vencida. A gente precisa sair dessa posição idólatra e colocar o Senhor como o único que merece a nossa adoração, o nosso louvor. Outra coisa interessante era o seguinte: o texto diz que eles seguiam falsos mestres, né? Ele fala de Balaão, fala da doutrina dos nicolaítas, né? Balaão, na verdade, eu não sei se você lembra, Balaão era um profeta, era um cara que foi procurado por Balaque para falar contra o povo de Deus que estava caminhando para Canaã, e para profetizar contra o povo de Deus. E Balaão diz para Balaque o seguinte: olha, eu não posso profetizar o que Deus não me mandou, eu não posso declarar o que Deus não me mandou. Se Deus mandar abençoar, eu tenho que abençoar. E ele não consegue
maldizer o povo, pelo contrário, ele abençoa o povo todas as vezes que ele vai até o povo. Só que, como ele não conseguia fazer isso, o que ele fez? Ele chegou para Balaão e disse assim, olha, faz o seguinte, o problema deles é o Deus deles, então bota ídolos para ele. Então Balaão ensina Balaque, embora ele não tivesse condição de fazer, ele ensina Balaque a fazer esse tipo de coisa. Então, muitas vezes nós estamos olhando para falsos mestres, pessoas até que têm uma aparência de santidade, de uma posição de destaque dentro até da igreja, mas muitas vezes são falsos mestres. A gente hoje, por exemplo, a gente vê com a internet, a gente vê todo tipo de pessoa falando todo tipo de coisa. A gente tem hoje os influencers que muitas vezes a gente gasta muito tempo falando dos influencers ruins, daqueles que falam para as crianças coisas que não são boas, mas muitas vezes nós temos influenciadores, mesmo evangélicos, que destroem tudo que está estabelecido na palavra de Deus, tudo que nós temos recebido do Senhor nas nossas vidas. A gente às vezes fica pensando, então significa que eu não posso ouvir ninguém, não posso fazer nada? Não. Na verdade, o que a gente tem que colocar em prática é o texto de 1 Tessalonicenses 5:21, que diz o seguinte: examinai todas as coisas, retende o que é bom. Então a gente precisa, quando olha alguma coisa, dizer o seguinte, olha, isso é assim mesmo? Isso é legal? Isso que ele está falando é bíblico? Isso que ele está falando tem sentido dentro da realidade da palavra de Deus? Então a gente precisa começar a considerar essas coisas e olhar o que essa pessoa fala. Se essa pessoa fala dentro da verdade que o Senhor nos tem mostrado, bom, aí é uma pessoa para ser ouvida. E ser ouvida com cuidado, porque muitas vezes no meio disso a gente vê pessoas que ou falam alguma coisa que não estão muito coerentes com a palavra, ou vão aos poucos, ou mais rapidamente, não sei, se desviando da verdade. A gente tem vários exemplos de pessoas que foram pessoas importantes no meio evangélico, que tiveram um destaque, né? E que hoje, na verdade, são pessoas para serem desconsideradas na nossa visão, cristã. Eu olho, por exemplo, eu vou citar um caso aqui, a gente pode começar a citar vários deles, mas eu vou citar o caso do Caio Fábio. Caio Fábio foi um homem que tinha uma palavra profunda, foi um homem que teve um ministério forte, foi um homem que agiu na salvação de muitas pessoas foram a Jesus através de Caio Fábio. E de repente Satanás veio, passou uma rasteira nele por problemas na sua vida pessoal, nas suas atitudes. Caio Fábio, hoje, o que ele fala são coisas muitas vezes completamente antibíblicas, completamente sem fundamentação, são distorções do que a palavra de Deus diz. E quando a gente olha para o Caio Fábio, eu estou citando ele, mas não é só ele. Você pode encontrar um monte de influenciadores evangélicos que distorcem a palavra de Deus. E aí vem a primeira questão que a gente precisa considerar, o seguinte: você tem feito isso? Você tem olhado para o princípio e tem comparado o que as pessoas dizem com o que está escrito na palavra? Você tem dito o seguinte, olha, tem examinado o que o camarada diz, o seguinte, olha, isso que ele fala é bom, está coerente com a palavra, ou não. Não, isso que ele fala não faz o menor sentido, isso não é coerente, a palavra de Deus não nos ensina esse tipo de coisa. Então nós precisamos afastar esse tipo de ensino na nossa vida. Precisamos entender que qualquer tipo de ensinamento que fuja do ensinamento básico da Bíblia, ele tem que ser afastado de nós. Uma coisa interessante que a gente precisa considerar é que o diabo, ele é muito esperto. E muitas vezes, quando a gente ouve alguém falando, a gente vê a pessoa falando um monte de verdades bíblicas. Mas, no meio desse monte de verdades, ele insere uma mentira.
E aí muitas vezes essa mentira passa desapercebida por nós. Por quê? Porque ele vinha falando verdade. Então, o exame, o conhecimento da palavra é fundamental para que você possa examinar o que o camarada diz, para você possa saber se o que ele está dizendo é realidade ou não, do ponto de vista da palavra de Deus. Você tem, outra coisa é o seguinte, o que você tem feito com o seu tempo? Com essa história de pandemia aí, nós passamos a ter muito mais tempo dentro de casa. Talvez vendo muito mais televisão, talvez olhando muito mais a internet. Será que você tem se preocupado em aproveitar esse tempo para se alimentar do que o Senhor tem para você? Ou será que esse tempo tem sido gasto com só porcaria? Eu não estou dizendo que você não possa ver um filme. Eu jamais poderia dizer isso, eu vejo. Eu gosto de sentar, ver, normalmente até depois do almoço eu dou uma deitada, vejo algumas séries que eu gosto. E gasto um pouco de tempo relaxando, me distraindo. Mas se o seu dia é voltado para isso, né? Se o seu dia é o tempo todo vendo esse tipo de coisa, olhando o Facebook, você tem que rever os seus conceitos. E principalmente, se o tempo da palavra de Deus é jogado de lado, mais ainda você tem que rever os seus conceitos. Passe mais tempo ouvindo ao Senhor. Passe mais tempo lendo a palavra para saber o que o Senhor tem para te dizer. Uma outra questão é a seguinte, e do ponto de vista de você em relação aos outros, nós estamos falando das pessoas influenciarem você, mas e que tipo de influência você tem sido para as pessoas que estão à sua volta? Será que você tem se fundamentado na palavra para falar as coisas para as outras pessoas? Ou será que você simplesmente faz um raciocínio lógico, ou a sua opinião, ou o que o fulano disse, ou o que o ciclano disse? Existe uma frase que é atribuída a Mahatma Gandhi, eu não sei se é dele mesmo ou não, mas é atribuída a ele, que diz o seguinte: seja você a mudança que você quer no mundo. Então, se você quer que o mundo mude, se você quer que o mundo caminhe na direção de um mundo melhor, né, caminhe na direção de conhecer a Deus, você tem que começar a ser essa mudança no mundo. Então você precisa ser um influenciador também. Não um influenciador digital, isso na verdade não é para todo mundo. Você pode até querer, ninguém te impede de você criar o seu canal do YouTube e começar a postar vídeos, né? Mas o que eu estou falando não é um influenciador digital. O que eu estou falando é um influenciador na sua casa, para sua mãe, para o seu pai, para os seus irmãos, para os seus filhos. É um influenciador na sua vizinhança, nos seus vizinhos. É um influenciador no seu local de estudo ou no seu local de trabalho. As pessoas olhem para você e vejam Jesus através de você. Essa questão é uma questão fundamental na realidade da vida cristã. Bom, nós vamos agora para o segundo texto, que é o texto de 1 Pedro, capítulo 5, versos 8 e 9, que diz o seguinte: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês têm o mesmo, os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. A segunda coisa que eu queria, o segundo ponto aqui, né, da nossa reflexão dessa semana, é aquilo que eu já falei um pouco lá atrás. O diabo, ele floreia a história. Ele mostra a coisa boa antes de mostrar a coisa ruim. Ele te dá o que é bom antes de te dar o ruim. Por quê? Porque se o diabo viesse logo com a realidade, viesse logo contando a história real das coisas, contando que ele ali estava te ajudando a ir para o inferno, quando você não tem Jesus no coração, as pessoas iam fugir dele, com a maior facilidade. Mas não, ele apresenta um mundo maravilhoso, ele apresenta um mundo sensacional. Depois, ao final do tempo, é que você enxerga a realidade que é muito diferente. Tem uma piadinha, uma historinha que contam, né, que um cidadão chegou lá, morreu, né, aí chegou lá em cima, era um
político, né? Chegou lá em cima e aí o anjo virou para ele e falou o seguinte: olha, você tem duas opções, você pode ficar no céu ou no inferno, a escolha é sua. Você vai dar uma passeada no céu, depois você dá uma passeada no inferno e aí você faz a sua escolha. E aquele cidadão vai e ele dá uma passeada no céu. E o que ele vê no céu? No céu ele vê gente cantando, ele vê gente louvando a Deus, ele vê aquilo que a gente imagina que vai ser o céu, né? Porque no céu, como diz aquela música, eu só posso imaginar. Então ele imagina aquilo tudo ali, ele vê as pessoas felizes, alegres, mas vamos dizer, não tem a movimentação que ele gostaria, né? Ele vê aquilo, bom, agora eu vou lá ver o inferno. E aí ele vai lá, quando ele chega lá, tá bombando, ele é muito bem recebido pelos demônios, é abraçado, e aí tem uma festa para recebê-lo, ele recebe tudo do bom e do melhor, ele vai conhecer as acomodações, e são quartos maravilhosos, onde ele pode ficar. O inferno é uma maravilha. E esse cidadão volta, chega para o anjo e diz assim: olha, o céu é legal, o pessoal está cantando, a gente vê que o pessoal está satisfeito. Pô, mas o inferno bomba, o inferno é maravilhoso, o inferno está muito legal, eu vou preferir ir lá para baixo. Aí o anjo diz: olha, a escolha é sua. E aí ele vai para o inferno. E quando ele chega no inferno, é um fedor danado, é uma desgraça só, é tudo horroroso, leva logo umas chibatadas. E aí o camarada diz: mas peraí, cadê aquele inferno maravilhoso que vocês me apresentaram? Aí ele virou para o cara, o demônio vira para ele e diz assim: olha, naquela hora nós estávamos em campanha, agora nós chegamos à realidade. É claro que isso é uma piada, o demônio, na hora lá no inferno, o demônio não tem nenhuma autoridade sobre o inferno, ele tem autoridade sobre o mundo aqui nosso, mas quando chegar no inferno ele também vai estar sofrendo. Mas é só uma piadinha que eu estou contando, porque eu acho que ela ilustra a realidade de você ser enganado pelo diabo. O diabo vai tentar fazer isso com você o tempo todo. Ele vai tentar dizer para você que tudo que ele vai fazer é bom, mas no final vai dar errado. Tem um verso que eu não lembro onde é que está, que diz assim: há caminhos que ao homem parecem direitos, mas ao final são caminhos de morte. O caminho que o diabo te leva, ele é um caminho exatamente assim. Ele é florido no início, mas quando ele chega no fim, é o caminho largo, né? Quando ele chega no fim, é um desastre só. A única forma de nós vencermos na nossa luta contra o diabo, e o diabo está ali à nossa volta querendo nos enganar, querendo nos derrotar, a única forma de nós vencermos essa luta é nos alimentarmos do Senhor. E aí vem novamente a mesma questão que já foi dito antes, né? Mas a pergunta é assim: quanto tempo você passa diante do Senhor? Quanto tempo você gasta lendo a palavra? Quanto tempo você gasta orando, ouvindo o que o Senhor tem para dizer para você? Quanto tempo você dedica ao Senhor e quanto tempo você dedica às outras coisas? É claro que existem coisas que são fundamentais. A nossa vida não é feita só do momento que passamos de joelho diante do Senhor. Nós temos que trabalhar, ou nós temos que cuidar da casa, ou nós temos que fazer uma série de outras coisas. Mas, se Deus não for a sua prioridade, você vai estar muito mais suscetível aos ataques do diabo do que se você der ao Senhor o lugar que Ele deve ter na sua vida. Gaste tempo com Deus. Eu pessoalmente sou favorável ao tempo da manhã, embora não haja esse tipo de restrição. Eu gosto de orar de noite. Eu sempre costumo citar o exemplo de David Wilkerson, que foi o fundador do Desafio Jovem. Foi um homem que enfrentou uma batalha muito grande espiritual e foi um homem que foi um exemplo de fé para nós, que ele chegava em casa, ele era pastor, chegava em casa da igreja à meia-noite e aí orava até as 2 da manhã. Então, não há uma regra, mas eu pessoalmente acho que é melhor você se alimentar de manhã e sair já cheio do Espírito Santo do que você deixar isso para o fim do dia. Mas o importante é que você passe tempo com o Senhor. Outro texto que nós vamos ler é 1 João, capítulo 5, versos 4 e 5, que dizem o seguinte: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo,
Quem é que vence o mundo? Desculpa, vou ler de novo. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós que já nos entregamos ao Senhor, nós vencemos o mundo. Talvez até em alguns momentos pareça que nós somos derrotados nessa batalha, mas a grande verdade é que, ao final da jornada, a vitória nossa é certa. E para vencermos o mundo, para derrotarmos o mundo, nós precisamos ter consciência de que nós somos novas criaturas. Nós fomos transformados por Deus. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Nós somos nova criatura. Isso está em 2 Coríntios 5,17. Mas será que a gente tem vivido como nova criatura? Será que nós temos vivido de uma maneira diferente do que vivíamos antes? É claro que o processo da nossa vida cristã normalmente não é assim, pronto, me converti. Ia para a esquerda, agora eu vou para a direita. Fazia muita coisa errada, agora eu vou fazer muita coisa certa. Não tem nada a ver. O processo, a mudança, ela vai ser uma mudança gradual. Mas a pergunta é, nós estamos mudando? Está havendo uma transformação na nossa vida? Nós, a cada dia, somos renovados, reestruturados. Uma das coisas que eu tenho chamado a atenção para o pessoal da minha célula sempre é o seguinte: uma coisa fundamental para que essa transformação se complete, para que a nossa nova criatura se estabeleça de verdade, para que essa nova vida se estabeleça de verdade em nós, que é querer. Deus não arromba portas. Nós vimos já sobre Jesus batendo na porta. Deus não arromba portas. E Deus não vai chegar para você e dizer, acabou, não é mais assim, não. Em algum momento isso vai acontecer. Mas por enquanto ele chega para você e diz, olha, muda, você é uma pessoa nova, você não pode mais fazer as mesmas coisas que você fazia antes. Será que nós estamos mostrando ao mundo que somos nova criatura? Será que estamos mostrando ao mundo a transformação que Deus fez na nossa vida? Será que temos colocado a nossa fé no Senhor, deixado que a nossa fé mostre ao mundo isso? A Bíblia diz que, o texto que a gente leu diz que o que vence o mundo é a nossa fé. Nós temos confiado no Senhor, colocado no Senhor a nossa esperança? Será que isso tem mudado a nós? Sabe, uma das coisas que é mais forte no nosso testemunho cristão, né, na propagação do Evangelho, melhor dizendo, uma das coisas que é mais forte é o fato das pessoas olharem para nós e verem a transformação na nossa vida. Se as pessoas olharem para você e verem uma pessoa que anda de uma maneira completamente distinta, né, completamente diferente daquilo que a palavra de Deus diz, a sua palavra de pregação, a sua palavra de convite às pessoas para que aceitem Jesus, ela vai se perder, ela não vai ter valor. Sabe por quê? Porque a sua vida não reflete Jesus. Você precisa entender que as pessoas precisam olhar para você e ver que você é uma pessoa diferente. Creia que Deus pode fazer isso por você. Queira que Deus faça isso por você e creia que Ele vai fazer. Porque a sua fé, a fé em Cristo, a certeza de que Cristo é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis, vai levar você à vitória. Nós precisamos jogar fora o velho homem e viver como um novo homem. Você tem feito isso na sua vida? Vamos orar. Senhor, eu quero colocar cada pessoa que está ouvindo essa palavra nas tuas mãos. Senhor, a palavra é tua, não é minha. Quem tem que tocar e trabalhar és tu, Senhor. Mas, Senhor, o que eu quero é que tu faças isso. Que as pessoas sejam sacudidas, Senhor, pela tua mão. Que, Senhor, tu faça com que eles entendam, Senhor, que somente o relacionamento próximo contigo é capaz de levá-los, Senhor, à vitória total e completa.
Fale com que, Senhor, essa semana as células sejam células abençoadas por Ti e que sejam células transformadoras. Que as pessoas olhem para nós e vejam a nossa fé e vejam a Tua imagem refletida em nós. Ó Senhor, pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.